filosofia move tudo, né? O pensador, ele pensa sobre tudo. O filósofo está muito próximo do poeta, que pergunta as perguntas fundamentais. Heidegger dizia que toda pergunta merece um espanto, né? Eu estou sempre espantado, né? Estou espantado de ver essa câmera na minha frente, vocês aqui, tudo é sempre um espanto. Um espanto no sentido da novidade, que o poeta também sente. Por isso que o poeta e o filósofo parecem meio abobalhados. Uma flor! Pô, eu nunca vi uma flor, pô. Toda vez a flor é uma coisa espantosa. Toda vez o olhar do próximo é um espanto. Eu acho que é isso aí. Em 1965 eu fui em curso na Lei de Segurança Nacional por causa desse livro Vigarista Jorge e do primeiro compacto que eu lancei. Aí que tá. Em 65 eu gravei pela RCA Victor, direção do Moraci Duval, num show que eu lancei, inclusive Os Mutantes. Esse disco que tinha numa faixa Radioatividade e do outro lado Não, Não, Não. E foram apreendidos esses dois, né, considerados como obra trotskista, revolucionária, incitando, enfim. Aí então começa outro capítulo e aí que eu fui para os Estados Unidos. Chego lá, em plena época, quando começa Woodstock, eu chego em 65, fim de 65. Lá eu vou ficar até 71. Né, onde eu vou desenvolver vários trabalhos, vou ser massagista, lavador de prato, ajudante de garçom, trabalhar na Unesco, na Alto Funcionalismo Público da ONU, que eu sempre me lembro quando falo de funcionalismo público, eu tenho que contar essa história rápida, hein, pessoal? Eu fui trabalhar na Unesco, né, que é o funcionalismo público mais fino do mundo, é das Nações Unidas. Então quando eu cheguei, uma jamaicana super bem vestida me recebeu e me deu uma pilha de trabalho, você tem que escrever isso, bater isso aqui à máquina. Aí, no fim do dia eu entreguei para ela. Quando eu entreguei, ela disse, você quer nos desgraçar? Isso tem que levar no mínimo 1 mês. Aí até o mais alto funcionário do público é assim, vocês não desse. Aí foi assim. Depois teve uma conferência, um simpósio internacional na Venezuela, ao qual compareceram o presidente da Venezuela, o grande poeta, o pintor Rauschenberg, e o grande poeta Robert Lowell. Dizem que tem 3 grandes poetas, Ezra Pound, Eliot e esse Robert Lowell. E aí eu me tornei secretário literário desse grande poeta Robert Lowell. Tenho várias cartas que eu troquei com ele ainda, que eu não as publiquei, ainda hei de publicá-las. Foi essa época que o Mauro Razzi foi meu hóspede, era quase criança, e ficou lá também, ele escreveu sobre isso também no Jornal do Brasil, o grande Mauro Razzi. E também foi a época que eu compus com a Carla Bley, que na época não era famosa, mas depois ficou muito famosa na área do jazz. Eu compus 3 músicas com ela. E finalmente, quando eu, no final dessa minha temporada do exílio, vim a conhecer Caetano Veloso e Gilberto Gil em Londres, que foi nosso encontro fatídico, fulminante, fundamental e eterno. Se primeiro foi a música, depois a literatura primeiro, foi a música, porque, de acordo com as pesquisas atuais, nós temos vários cérebros que fingem ser um só. Mas, classicamente, já a ciência reconhecia que tínhamos pelo menos 3 cérebros na visão linear. O cérebro de réptil, o cérebro do mamífero e o cérebro racional, situado aqui no frontispício da testa. No cérebro de réptil, que é o primeiro, 3 coisas refletem lá. A telepatia, que eu às vezes acredito que existe, às vezes acredito que não existe. Vamos dizer, a telepatia, as drogas, o sexo e a música. São essas 4 coisas. Olha que interessante. Então a música é ancestral. Ela bate no cérebro de réptil. No cérebro de mamífero, que é o cérebro do cavalo, do cachorro, do touro, enfim, de nós mesmos, dos chimpanzés, enfim, tem ciúmes, tem ódio, são as emoções. Aí tem as paixões, é a adrenalina, é a endorfina para apagar a adrenalina, e é aquela coisa da emoção. Aí
E tem sentido as palavras poéticas, palavras românticas, tem sentido as artes plásticas, já ecoam aí, enfim, tudo. Isso, e inclusive o cérebro de mamífero que faz nascer, com seu incrível esforço, a razão, que é esse terceiro, que é como uma nuvenzinha branca aqui no frontispício da testa, que fornece as palavras, a terminologia que eu estou usando aqui, que está refletindo sobre o cérebro de mamífero, que é super ansioso, super nervoso, super ciumento, super suarento, aquela coisa. E o cérebro de réptil, que também tem sexo, mas é um sexo diferente, é o cérebro onde bate. Vou repetir, a telepatia, as drogas, todas, álcool, qualquer coisa, vinho, e o sexo de réptil, sexo sem paixão, sem ciúmes, sem ódio, sem posse. E a música. Então, é isso. No mínimo 3, na verdade são vários cérebros, com 3 cérebros cada um, esses vários cérebros que fingem ser um só. De 63 a 64, eu escrevi uma coluna diária no jornal Última Hora, sob a direção do Samuel Weiner e direção regional de Jorge Cunha Lima, que hoje em dia é o diretor da TV Cultura de São Paulo. E todo dia tinha página cultural, e não era uma vez por semana, todos os dias, todo mundo escrevia lá. E aí eu atiçava, né, eu dava minhas ideias do caos com K, Bilhetes do Caos, é o nome, Bilhetes do Caos. Em que eu falava, Adhemar de Barros comprou tanques, não sei o quê, é escândalo. E quando o oficial veio à minha casa, eu falei, bom, lá vou eu preso. Ele falou, entre no carro, nós vamos para um lugar. Sou seu admirador, aí eu já fiquei impressionado. Um capitão do exército, num carro, no jipe, com ordenança dele. E eu fui para uma fazenda em Barretos, do 2º Exército, onde eu fiquei uns 3 meses. E eles disseram assim, olha, Jorge Motter, você está no Partido Comunista, sabemos de tudo, mas como você foi descoberto pelo Vicente Ferreira da Silva e você nos seus livros só exalta o Brasil, você ama o Brasil, nós queremos separar o joio do trigo. Então, nessa primeira hora, nós não controlamos os movimentos dos comitês anticomunistas que não são diretamente ligados ao Exército. Então, tinha comitê de caça aos comunistas, e você está lá na lista deles. Então, para proteger você, olha que incrível, que nós estamos levando você aqui para essa fazenda aqui de Barretos. E era maravilhoso, porque eu falava de filosofia dia e noite, desfilavam generais e tenentes-coronéis ali. Então eles me salvaram dizendo que era alta consideração ainda do comitê. E disseram assim, ó, você vai voltar, mas você não vai escrever nada de subversivo, senão aí nós vamos ser obrigados a... Sabemos que tudo se passa no reino das ideias, me trataram muito bem, muito respeito ao Exército. O brasileiro sempre me considerou muito, desde a época do Vicente Ferreira da Silva, e realmente porque eu amo o Brasil. Então ali realmente há uma ligação total. Eu estou contando esse episódio, são coisas que eu nunca contei, que são interessantíssimas. Eu também gostaria de ser lembrado como o pensador do caos com K, tá? Camaradas anarquistas organizando-se socialmente. Cristo ama ondas sonoras. Colofé, axé, oxóssi, saravá. E a quarta definição, cada um escreve. Por quê? Porque eu acho, como Timothy Leary, que o futuro do mundo não serão tanto os computadores, nem toda essa maravilha de tecnologia que nos cerca, tão fantástica, que tem realçado a forma, infelizmente pouco conteúdo, mas vamos deixar de lado. São, isto sim, os grupos de mútua ajuda, que tiveram início nos AA, nos NAs. Essa é a grande trilha das sendas perdidas e futuras da humanidade. Os grupos de mútua ajuda. Falando nisso, eu era de uma época que eu fiz um show com André Abujanra. Ele disse, olha, eu falei para o meu pai, Antônio Abujanra, que eu sou solidário com os meus... que houve um tempo que os movimentos eram maiores, então os artistas se comunicavam mais. E um era amigo do outro, e eu estou fazendo isso agora. Então eu toco com o Paulinho Mosca, eu toco com não sei quem, eu não tenho medo que fosse competição, todos juntos aqui caminhando. E é um pouco essa ideia que eu quero lembrar o Glauber Rocha, que naquela época as artes todas se intercomunicavam. Eu era escritor, falava com os músicos falavam com os pintores falavam com os cientistas falavam com os cineastas. E era uma grande família em comunhão discutindo. Isso que a IBM está proporcionando agora. Glauber Rocha dizia, se eu fosse me definir, isso em 62, eu diria que eu sou do caos com K, do Jorge Motter. Isto, se ele permitir.
É lógico que não só permitir, como ele é o meu grande irmão, Glauber Rocha. Mas eu digo que essa unidade de pensamento é muito importante. Repito, o futuro são os grupos de mútua ajuda. Aliás, a última notícia dos Estados Unidos, que pessoas que não têm nenhum problema nem de alcoolismo, nem de narcóticos, nem de chocólatra, nem de gastar demais, não, nenhum problema. Eles se reúnem em grupos de mútua ajuda para melhorarem de vida, para serem mais felizes, serem mais amigos, terem mais sucesso no amor, terem mais sucesso no trabalho. Grupos de mútua ajuda. Aos 7 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai e eu fui também separado tanto do meu pai quanto da minha babá Yalorixá e fui para São Paulo. E ela se casou com um violinista alemão naturalizado, uma pessoa dulcérrima, maravilhosa, amava Johannes Brahms. E foi entre ódio e amor que eu aprendi violino dos 7 aos 14 anos, dentro de casa, pelas mãos do meu padrasto, primeiro viola do Teatro Municipal de São Paulo, Henry Miller. Então foi por isso violino. Mas eu sempre sonhava tocar música popular, então meu violino ainda não reconheceram a esse ponto. Ele faz batuque, que nem aquela japonesa faz, nem o Fafá Lemos, né? O grande violinista brasileiro, ainda toca suave tudo. Eu não, ainda vou descobrir. Falavam que era o violino do Bolinha, os maus críticos. Mas não tem poder. É o violino que faz. Esse batucar no violino é uma loucura, porque diz que violino é um instrumento europeu. Não é. Descobriram que na África tem tribos negras que tem violino com uma corda que faz. O violino tem longa história, tradição judaica, né? E não sei se você sabe que Adolfo Hitler odiava violinistas. Morreram 6 milhões de judeus, né? Os campos de concentração, e mais 6 milhões de não-judeus, que eram homossexuais, ou eram comunistas, ou eram anarquistas, ou eram simplesmente literatos, escritores e violinistas. Ele tinha ódio específico de violinista cigano. Muitas vezes tratava um negócio de campo de concentração, violinistas, hein? Toca uma música, ele tocava uma música de Schubert, o cara, pá! Aí o cara tocava um valsa vienense, esse pode viver, tá? Relatos terríveis de violinistas. É que nem a última pergunta que eu posso dizer, que é epigramática, né? Hitler estava no auge do triunfo em 41, aí o Himmler, chefe da SS, disse: Führer, quem serão os inimigos do Terceiro Reich? Porque não vai mais ter judeu, não vai mais ter comunista, não vai mais ter seres inferiores, vamos dominar tudo. Aí ele pensou 24 segundos é uma piada. Ele disse assim: 3 tipos de pessoas, os diferentes, os estranhos e os humoristas. E o violino tem algo de sentimental e de humor também, né? A atividade preferida é o pensamento. Do pensamento veio a literatura, da literatura a música, a pintura e o resto. São formas interrelacionadas. Hoje em dia chama-se de multimídia, né? Mas acho que sempre foi. O Leonardo da Vinci era um pouco assim, né? E vários outros colegas. Aliás, veja bem, na música popular, o grande Ataúfo Alves, Heitor dos Prazeres, Dorival Caymmi, são pintores. Jânio Quadros, pintor, né? Então, acho que essa coisa, uma coisa é a outra e se interrelaciona. E eu não queria repisar, mas o importante nessa, eu diria assim, como a China comunista, né, hoje declara que é um governo e 2 sistemas, e mais que isso, tornar-se rico é glorioso. Então eu diria para todos, não façam células leninistas mais, façam microempresas, ou melhor, grupos de mútua ajuda. Essa é a forma cooperativa de avançar no mundo atual. Manter a máxima da individualidade e, no entanto, ter uma grande comunicação social permanente. A definição do artista é difícil
Mas eu acho que seria a missão suprema, seria harmonizar os conflitos, a procura de novos conflitos para harmonizar adiante. É sempre assim, com uma pergunta respondida, responde uma pergunta, mas faz nascer 3 perguntas e por diante, e assim vai. Mas acho que é harmonizar os conflitos. Às vezes harmonizar é mostrar os conflitos, como o Brecht queria. Às vezes é mostrá-los, é inquietar o público, angustiar o público, enfurecer o público. Às vezes, a harmonia é isso, não é a época. Hoje em dia acho que a época é de atenuar os atritos e nas contradições procurar as semelhanças em direção a tão difícil harmonia mundial, democracia mundial, direitos humanos, politicamente correto, Caos com K. O senhor acredita em Deus? Essa pergunta eu vou ter que responder com meus vários cérebros, né? Como temos vários cérebros que fingem ser um só, um dos meus cérebros acredita em Deus a tal ponto que eu vejo coisas, eu já vi discos voadores, eu vejo coisas incríveis, mas não é só isso. Vocês lembram, o Deus da Chuva e da Morte, que é meu primeiro livro, e toda a minha mitologia tem já 10 livros publicados, 2000, e lá no início disse, porque Jesus, quando ele ressuscita, ele perguntam várias coisas para ele, mas chega uma hora e diz, não, isso tudo eu não vou poder explicar. Eu apenas digo assim, na hora que vocês rezarem o Pai Nosso e tomarem esse pão com vinho, eu estarei com vocês. Mas todas essas perguntas vão ser respondidas pelo grande Consolador que o meu Pai enviará na proximidade do outro milênio. E eu, no Deus da Chuva e da Morte, digo, eu, Jorge Malter, sou o grande Consolador. Bem, e uma pessoa dessas acredita em Deus ou não acredita? Agora, tem um outro cérebro que não acredita, talvez para ser contraponto desse que acredita. Então eu passo como um laboratório de mim mesmo e de tudo, porque a resposta acho que está no meio ou está na crista. Para Freud, a religião, quem passa é a mãe. E sem esse sentimento que ele chamava de oceânico, sem a mãe transmitir a ideia da religião, você não tem. Eu tive 2 mães. A minha mãe católica, total, que perante o niilismo ateu do meu pai, ela sempre ganhava, porque ela falava com as paixões de Jesus de Nazaré, onde o perdão infinito, a ressurreição a cada instante e o amor absoluto dominam, uma loucura total de poeta, né? Acreditava mesmo. E a minha outra mãe, a minha Lorixá, Lúcia, a qual adormecia nos seus braços nos candomblés. Não é o Deus que determina que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. É o Deus de Einstein, o Deus da liberdade, aquele Deus que tem o Schiller, tem um poema lindo que ele diz assim, que Deus repartiu o mundo, né? Então ele deu a lenha para os lenhadores, os peixes para os pescadores, os animais para os caçadores, enfim, cada um profissão. E no 7º dia ele foi descansar. Aí chegou o poeta. Ele disse, poeta, onde é que você andava? Eu reparti o mundo, não sobrou nada mais para você. O poeta responde para Deus, não, Deus, tudo bem, eu estava por aí pensando no Senhor. Aí ele falou, então tá bom, eu vou te dar uma coisa que a nenhum outro eu vou dar. A qualquer instante que você quiser, você fala comigo. E eu só quero dizer que Kierkegaard, outro que me ensinou, e a Glauber Rocha também, eu gostava muito de Kierkegaard. É aquele filósofo dinamarquês, teólogo, que escreveu O Desespero Humano, né? A Doença para a Morte, que é a vida, né? E era um existencialista profundo. E ele dizia assim, que a iluminação é o seguinte, um dia você vai para o banheiro, aí você vê Deus chamando, psiu, psiu, oh. Ai, Deus, fala com Deus. Aí você sai contente do banheiro e vai falar para sua mulher, olha, eu falei com Deus. Ah, você tá louco, vê seu amigo. Ele pirou, realmente, é bobagem. Quá, 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 também dou risada. Aí 2 dias depois eu vou, de repente, psiu. Oi, tô aqui. É Deus de novo. Então dessa eterna dúvida, de eterno chamado, é que nasce a fé. Então, eu acho que é isso aí. Essa pergunta é muito difícil, porque nós temos, já falei, né, aqueles vários cérebros que fingem ser um só. Eu sou várias pessoas
mas eu, para mim mesmo, continuo sendo uma interrogação. E quanto mais eu vou vivendo, mais eu vou sabendo que eu não vou sabendo. E o mistério aumenta. Por isso, a graça também. Quanto menos se sabe, mais instigante. Claro que você vai tendo mais respostas, mas essas respostas vão gerando mais perguntas. Mas quem sou eu? Eu acho que eu sou, fundamentalmente, eu sou filho das vítimas do Holocausto. Por isso eu sempre o carregarei dentro de mim. E uma missão de proclamar o Brasil tão importante é o que um menino judeu mestiço que ia ser cremado em Auschwitz, ou Treblinka, ou Sobibor, ou Majdanek, ou Dachau, ele tem com o país, que entrelaçou todas as raças, que o recebeu tão bem até agora. Então eu acho que fundamentalmente eu sou isso. Toda a minha vida, a minha existência é ligada ao combate ao nazismo, que não acabou com a morte de Adolf Hitler, ao contrário, ele tem várias formas, várias vestes. E como Otto Maria Carpo dizia, ele vai nos perseguir por todo este século e pelo século seguinte. É proclamar o Brasil tão importante porque justamente aqui é o contrário do preconceito, é o país das misturas de todas as culturas, das raças mesmo, né? Etnia, como dizia, da mistura, criando essa condição que é o Brasil. E esse é o lado mais incrível. Eu sou poeta profundamente brasileiro que proclama o Brasil universal na tradição de Castro Alves, de Guimarães Rosa, de Jorge Amado e de todo o tropicalismo e de Glauber Rocha.